pessoal, tudo bem? Então, no nosso primeiro momento nós tivemos uma revisão geral de tudo que a gente já estudou até então. Nesse vídeo eu quero mostrar para você que nada melhor do que a gente colocar em prática tudo que a gente revisou, certo? Então, fazendo um exercício. Eu peço que você vá até a plataforma Poliedro ou então acesse ao e-mail que você cadastrou na escola e pegue a lista de exercício que eu coloquei referente ao primeira aula, tudo bem? Então, você vai pegar essa lista de exercício, vai fazer sozinho primeiro, coloca todas as respostas no seu caderno de literatura e então depois você vai vir para esse vídeo, porque aqui eu quero conseguir tirar todas as suas dúvidas e, acima de tudo, fazer a nossa correção, tudo bem? Então, vamos lá! No primeiro momento eu coloquei para você uma primeira questão que eu gosto muito, uma análise de dois textos, uma imagem em si e um poeminha do Drummond de Andrade, tudo bem? Vamos lá, primeira imagem tem um sentido incrível, hein? Dá uma analisada nessa imagem aí. Olha o texto 2. Especulações em torno da palavra homem. Mas que coisa é homem que há sob nome uma geografia, um ser metafísico, uma fábula sem signo que desmonte? Como pode o homem sentir-se a si mesmo quando o mundo some? Como vai o homem junto de outro homem sem perder o nome? Vamos lá, muito bom, hein? Eu pedi então para você assim, ó. Em um parágrafo, destaque as características do humanismo presentes na imagem. Então eu quero que você analise aquela imagem e que você me mostre as características do humanismo. Lembre-se então, o humanismo a gente tem o quê? Antropocentrismo, o homem como centro do pensamento. O homem agora ele estuda, ele pesquisa, ele age de forma mais científica, tudo bem? Então vai em torno desse pensamento que vai dar certo. Olha 2. Explique de que maneira a imagem 1 e o fragmento 2 do poema do Drummond se articulam em torno do tema humanismo, ou seja, como é que eles conseguem se relacionar, se correlacionar em torno da ideia, né, dos princípios do humanismo mesmo. Eu digo isso, então, você vai fazer uma relação tanto da imagem como do próprio poema, tá bom? Bem tranquilo, hein? E aí na 3 você vai ter que relembrar as partes de intertextualidade, ok? Intertextualidade, então, você precisa lembrar quais são elas. Não confunda intertextualidade com figuras de linguagem, beleza? Então, eu tenho certeza que você assinalou a letra C. Então, você tem como intertextualidade a citação, a paráfrase, a paródia, a epígrafe, beleza? Continuando. Olha a 4. Eu coloquei na 4 para você assim, ó, analise com atenção o poema abaixo para responder as questões. E aí, o poeminha, um trechinho, né? Disse assim: na messe que enlourece, estremece a quermesse. Sol, o celestial girassol, esmorece. E as cantilenas de serenos são os amenos. Fogem, fluídas, fluindo, a fina flor dos fenos. Letra A. Classifique a figura de linguagem existente no poema e comprove, né, com um verso. Eu quero que você retire para mim o versinho ou versos que comprove qual figura de linguagem você está me mostrando. Eu tenho certeza que ao você fazer essa leitura do trechinho em si, você identificou sonoramente uma figura de linguagem, certo? E essa figura de linguagem é a aliteração, ou seja, a repetição de sons consonantais, beleza? Galera, onde é que eu vou encontrar isso? Você tem isso nos 3 primeiros versos. Olha B, descreva a paisagem apresentada pelo poeta. A paisagem, cara, ele falou pra você aí literalmente de uma quermesse, de um momento tranquilo. Olha lá, o sol, o celestial girassol esmorece, ou seja, ele vai se pondo. Então, vai pensando nisso. Olha a questão 5. Monólogo do vaqueiro. Por Deus, 7 repelões me deram na estrada, mas eu dei uma punhada em um dos rascões. E aí ele vai continuando para você, ok? E eu coloquei para você lá embaixo assim. Monólogo do Vaqueiro é o texto inaugural do teatro de Gil Vicente. Todo mundo lembra quem é Gil Vicente, certo?
Nele aparecem algumas características que conduzirão a obra vicentina, tais como personagens cômicos, linguagem popular e a ironia, né? Pelo amor de Deus, a gente tá falando de Gil Vicente, né? A partir da leitura do texto, comente qual deve ter sido o efeito da entrada abrupta do vaqueiro e de sua primeira fala sobre os membros que estavam reunidos na câmara, né, da rainha. Pessoal, pensa comigo, se ele já tá te falando no enunciado da questão que isso aconteceu de forma abrupta, com certeza toda essa situação foi gerado um humor, né? Ele entrou de uma forma mais rústica, agressiva, certo? Então, assim, com certeza aconteceu isso de forma humorística, foi de uma forma mais estranha, né? Esquisita para a situação como um todo, então analise isso daí direito. Olha a próxima questão. Mina do Condomínio. Todo mundo conhece a canção do Seu Jorge, certo? E ele começa lá, tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora, mina maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro, e por aí ele continua. Esse é o primeiro. Lá no segundo, eu coloquei pra você uma outra canção do Chico Buarque, tá? Atrás da porta. Quando olhaste bem nos meus olhos, e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei, eu te estranhei. E ele continua. Aí eu coloquei pra você assim, ó. Relacionando as canções Mina do Condomínio e Atrás da Porta com as cantigas medievais, como você as classificaria? Galera, eu não lembro o que são as canções medievais. Lembre-se do trovadorismo. Quais são as nossas canções trovadorescas? Quais são os tipos? Lembre-se de que elas são divididas em 2 grupos, ok? E que dentro desses 2 grupos nós temos canção de amor, canção de amigo, satírica, escárnio, ok? E aí você vai classificar. Olha 7. Baseando-se nas canções anteriores, elabore um breve resumo das canções trovadorescas. Eu quero que você me mostre o que você lembra dessas canções, as características, tá bom? A questão 8 eu coloquei assim. Em um parágrafo você vai trabalhar para mim a ideia de uma forma crítica, certo? O que é a literatura? Qual é a relação dela com a arte? Lembre-se, por favor, de que as duas são entrelaçadas, tudo bem? E que, acima de tudo, elas exploram o sentimentalismo, o lirismo, tá? Nas próprias produções. Acima de tudo, a literatura, ela é um reflexo da própria história. Nada acontece por acaso. Mostra isso pra mim no papel, tá bom? Olha, 9. Pedi para você pesquisar e responder. O que é um texto literário e não literário? Começa a pensar no seguinte. Você tem o mundo conotativo e o denotativo, o real e o ficcional, ok? O sentido figurado das coisas. O texto literário, ele está correlacionado ao mundo conotativo e o não literário ao sentido denotativo. Então, faça sua produçãozinha em cima dessa ideia. Peguei a questão 10. Eu pedi para você fazer um parágrafo, ok? Mostrando para mim quais são os gêneros literários e, acima de tudo, as características de cada um. Lembre-se, por favor, de que você tem o lírico, o épico e o dramático. E a partir disso daqui, desses 3, você vai trabalhar com as características de cada um. Eles nasceram para serem produzidos, reproduzidos de que jeito? Então, essa ideia você vai jogar para esse parágrafozinho, tá bom? Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado. Acima de tudo, que eu tenha tirado as suas dúvidas, mas qualquer coisa conte comigo. Então, até o próximo vídeo. Um grande beijo, saudades de vocês.